Olá, amados irmãos e amigos do nosso projeto da Cruz Huguenote. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que tivemos hoje, eu e meu pai. Quando estávamos chegando na casa de meus pais, fomos assaltados, por 3 indivíduos. Nos levaram as alianças, o relógio, levou o celular do meu pai, o meu iPad. E gostaríamos de compartilhar, primeiro, para agradecer, porque o Senhor é aquele que nos livra, que nos protege, que nos guarda, mesmo quando perdemos algumas coisas. O mais importante é a nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor, sabemos que por mais que nos tirem qualquer coisa, é o Senhor quem nos sustenta, nos ampara, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Mas também me veio à mente algo para pensarmos. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país, dias de extrema violência, dias de conflito social, e é possível que alguém possa pensar: como é que eu posso reagir como um servo de Deus? Como é que eu posso reagir diante da violência, diante da maldade humana? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que este problema da maldade, da violência, do roubo, não é um problema meramente sociológico, é acima de tudo um problema espiritual. Jamais podemos nos esquecer de que a raça humana ela está separada de Deus, está longe de Deus. A causa principal é o pecado. Não é a má distribuição de renda, não é uma questão política ou social. Às vezes nós nos degladiamos pelas redes, falando deste ou daquele partido, deste ou daquele político, mas nós, como servos de Deus, nunca podemos perder de vista de que existe no ser humano essa depravação moral. Há uma depravação total no ser humano. E este ser humano está afastado de Deus. E tudo que é mal está envolvido desde a queda. É um problema que começa lá no início. E isso nós não podemos perder de vista. Entretanto, nós não podemos ficar apenas nesse aspecto. Sabemos que o problema é um problema espiritual, mas esse problema espiritual ocasionou outros problemas de ordem social, política, econômica, porque tendo o homem se separado de Deus, ele se separou do bem. Tendo o homem se divorciado de Deus, se rebelado contra Deus, ele se afastou dos propósitos de Deus. E tendo este homem se afastado dos propósitos de Deus, é o que nós vemos hoje em dia. Violência, corrupção, morte, inveja, homicídio, divisão. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nós como servos de Deus, temos que olhar nessa perspectiva teológica. Há um problema sociológico, sim, mas há também problemas muito mais graves. Às vezes, as pessoas reclamam dos políticos que nos roubam lá em cima, e estamos, na verdade, espremidos, porque há roubo lá em cima daqueles que deveriam defender a justiça, o juízo, o direito, aquilo que é correto, e também estamos sendo roubados aqui embaixo. E esses que estão nos roubando aqui embaixo não são as vítimas da sociedade. A vítima da sociedade é aquele que paga os seus impostos, é aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que investe. Este é que está sendo vítima de governos ímpios, malignos, e também vítima daqueles que roubam e assaltam aqueles que estão produzindo bem para a nação. Como cristãos, nós temos que ter uma visão muito mais ampla. E aí é que entra aquela fala de Jesus de orarmos por aqueles que nos fazem o mal. E naquele momento que o rapaz estava com a arma na minha cabeça, Deus me deu assim, eu senti que foi a mão de Deus que me fez acalmar naquela situação tensa e dizer para ele: calma, nós vamos te dar tudo. E passei para ele o relógio, passei a aliança, e o outro batendo no meu pai, e eu segurando, e calma, não precisa bater nele, nós vamos te dar tudo. E naquela hora você tem um misto de sentimentos. Por um lado você fica com raiva, chateado por estar sendo assaltado, mas por outro você também diz: ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos protegeu, mas tenha também misericórdia dessa pessoa. E como cristãos nós temos que analisar isso sempre nesse ponto de vista mais amplo. Principalmente porque a razão de tudo isso é de que o pecado
é a marca principal deste ser humano afastado de Deus. Então, diante da maldade, diante dos problemas, lembre-se que tudo que está ocorrendo ao nosso redor tem uma causa teológica, uma causa espiritual, uma causa que começou lá em Gênesis 3, quando o ser humano decidiu se separar de Deus, ele decidiu ser independente de Deus, ele decidiu dar o seu grito de independência porque ele queria ser livre. E quando ele pensou que ia ser livre, se tornou escravo. Mas também, nós como crentes em Jesus, não precisamos também ficar amargurados com tudo isso. Temos uma esperança, a esperança de que o rei está voltando, de que ele vai colocar os pingos nos is, que ele vai destruir toda a maldade, que todos os soberanos da terra, sejam eles bons ou maus, vão ter que se prostrar diante dele. Está chegando o dia em que ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. De que a vingança não é nossa, mas a vingança do Senhor. Por isso, quando você for afligido pelo mal, quando você for alcançado pelo mal, não deixe o seu coração ficar amargurado. Coloque-se diante de Deus. Ore pela nossa nação. Ore pelo nosso país. O nosso país está passando um grande problema. E mais do que reclamarmos, precisamos orar pelo nosso país. Precisamos clamar a Deus que tenha misericórdia. Se Deus está pesando a mão sobre o nosso país, temos que clamar com mais força ainda. Entendendo de que todas essas coisas passarão. Que podem nos tirar tudo, mas jamais vão tirar a esperança que temos em Cristo Jesus. Que possamos aprender com as situações, que possamos aprender com as adversidades da vida, possamos focar a nossa atenção no Senhor. Porque como vai dizer a palavra de Deus, no Salmo 9, diz assim: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Nós estamos vivendo tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Então, diante da maldade, diante da violência, diante da corrupção, diante de tantas coisas que nos afligem, confiemos no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E isso, nada e ninguém pode roubar. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima. Olá, amigos de oração, companheiros de caminhada missionária. Nós louvamos a Deus por esse livramento que o Gilson e o pai dele tiveram hoje. 3 rapazes, 11h30 da manhã, os abordaram e roubaram as alianças, o celular do meu sogro, roubaram o iPad do Gilson, os relógios e graças a Deus, Deus deu uma calma para o Gilson. E ele pôde contornar toda aquela situação, conversou com o ladrão, falou para ele ter calma, que ele iria tirar a aliança. Um outro rapaz do lado do meu sogro estava mais nervoso, queria começar a bater assim, perto do óculos, do rosto. Aí o Gilson falou, não precisa bater nele, calma, nós vamos entregar, apenas tenha paciência. Aí eles tiveram um pouco mais de calma e eles foram entregando todas as coisas. E nisso o rapaz muito nervoso ia cutucando a cabeça do Gilson com a arma, dando umas pequenas raspadas assim, e o Gilson falando com ele, para que ele tenha calma. E o Gilson sentiu de fato que foi Deus, através do Espírito Santo, que deu essa direção para ele poder ter calma nessa hora tão difícil. E aí ele mandou um recado para mim, não levaram o celular dele porque eles não viram. Aí ele gravou um áudio, eu estava acabando de fazer almoço para os meninos e eu fiquei ouvindo e eu falei, graças a Deus que não aconteceu o pior. Aí ele falou, mas por que o papai entregou assim o iPad pro ladrão? E
eu pude ensinar meus filhos com o Gilson, né? Depois, quando ele chegou também, ele conversou com os meninos. A questão de não reagir a assalto, porque a vida é mais importante, é mais preciosa, que bens materiais eles vêm e vão, aquilo não importa. Nosso bem maior é Deus, então Ele nunca vai abandonar a gente. E nós podemos tirar várias lições desse momento, né, dessa experiência. Eu fiquei pensando, graças a Deus nós estamos bem, como casal, como família, ele como pai, porque o duro é quando a pessoa não está bem, acontece isso e acontece o pior e não dá tempo de se reconciliar. É uma carga muito pesada depois. Então, nós queremos deixar aqui que a importância de você viver bem com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, irmãos, amigos, e amar a Deus em primeiro lugar, porque a gente não sabe o que pode acontecer dentro de algumas horas. Graças a Deus, louvamos ao Senhor, porque eles estão bem. Passou esse grande susto. E nós também ensinamos os meninos que aqueles rapazes também são dignos da graça do Senhor, de serem alcançados e poderem conhecer o amor de Jesus um dia. Fizeram isso porque não tem Deus, não conhecem a graça e o poder de Deus. E eles entenderam depois, abraçaram bastante o Pai, nós nos abraçamos como família, e era só isso que a gente queria fazer quando ele chegasse em casa, de poder agradecer a Deus por aquela alma que estava entrando aqui em casa, que tinha deixado bem o meu sogro na casa dele, com a minha sogra, que são meus pais da Paraíba, e da gente poder ter essa alegria de tê-los vivo, né? Embora uma experiência dolorida, mas nós estamos felizes deles estarem conosco. E essa semana, eu e o Gilson conversando, nós cantamos muito um hino que fala que se não fosse o Senhor em nosso favor, e que diz Salmo 124, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E louvado seja Deus, porque Ele é o nosso socorro. Como diz também Salmo 46:1, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Quando estava acontecendo o assalto, eu e os meninos estávamos ouvindo a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Que tamanho que é o seu Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é grande. E nós não devemos nos queixar, murmurar, jamais, jamais. Ele tem cuidado de nós. E é o mesmo Deus que cuida de você também. Que Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Continue orando por nós. Semana que vem, quarta-feira, estaremos no consulado. 8h45 é o horário do Gilson.
e o meu é perto de 10 horas. O Natan vai junto também. O Caleb e o Eli não precisam. E nós pedimos que vocês orem, que semana que vem nós teremos uma resposta do consulado. Que Deus os abençoe grandemente.